Exercício número 2, então, que vai dizer assim: um automóvel de massa de 800 kg, dirigido por um motorista de massa igual a 60 kg, passa pela parte mais baixa de uma depressão de raio de 20 metros, com um raio com velocidade escalar de 72 km por hora. Nesse momento, a intensidade da força de reação que a pista aplica no veículo é igual a quanto? Tá? Então, quando falamos da parte mais baixa de uma depressão, tá? Estamos falando de algo assim. Então, você tem isso aqui acontecendo. Tá? Existe aqui um certo raio R, e o meu corpinho está nessa posição mais embaixo aqui. Quais são as forças que atuam sobre este corpo? Então, eu tenho atuando sobre esse corpo a reação normal e a força peso. Tá? Bem, a reação normal, porque o carro faz uma força no solo, o solo faz uma força no carro aí, só que há uma resultante aqui, ó, tá? Força centrípeta ou resultante centrípeta apontado sempre para o centro. Dessa forma, a força centrípeta ela é igual a normal menos a força peso. Tá? Por que menos, professor? Porque a força centrípeta aponta junto com a normal. Então, a normal deve ser maior. Tá? Então, a normal, nesse caso, é igual a força centrípeta mais a força peso. Então, a normal ela é igual a força centrípeta, massa, vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, mais a massa vezes a gravidade. Alguém poderá dizer assim: professor, então agora é só cortar as massas? Não posso, né? Eu não posso porque não há massa do lado de cada normal. Tá? Voltando então ao exercício. A massa total é de 860 quilos, porque é a massa do carro somado com a massa, né, do ocupante, do motorista. O raio é de 20 metros e a velocidade é de 72 km por hora. Lembrando aí que tem que passar para metro por segundo. Ficamos então com algo assim, né? Olha, massa 860, raio 20, velocidade 20 metros por segundo. Normal, então, será igual a massa 860 vezes velocidade ao quadrado, 20 ao quadrado, dividido pelo raio, que também é 20, mais a massa, que é 860 vezes 10. A normal, que é igual a... Então, quando eu tenho aqui 20 ao quadrado dividido por 20, eu tenho 860 vezes 20 vezes 20 sobre 20. Aí eu corto, mais 8.600. Então, a normal aqui vai dar quanto? 860 vezes 20. Vai dar 8.600 dividido por 2, né? Isso vai dar 17.200. Então, tem 17.200 mais 8.600. A normal aplicada sobre este veículo vale, então, 25.800 newtons. Tá? Então, quando ele passa por essa depressão, ele acaba sentindo, né, um peso, entre aspas, maior. Na verdade, nós não sentimos o peso, o que sentimos é a normal. E a normal, nesse caso, é bem maior que a força-peso. Certo? Vamos, então, agora ao terceiro exercício. Terceiro exercício que vai dizer assim para a gente: um corpo de massa M, é o círculo, né, o mais escuro, suspenso por um fio inextensível de massa desprezível, está ligado a um dinamômetro através de uma roldana, conforme ilustrado na figura 1. Se o corpo é posto a girar com uma frequência angular constante, conforme ilustrado na figura 2, abaixo, não acima, mas abaixo, e desprezando qualquer tipo de atrito, é correto afirmar que, comparada com a situação 1, o valor da leitura do dinamômetro será igual a quanto? Então, perceba que temos, então, na situação 1, um corpo em repouso e um dinamômetro colocado aqui em um lado, e depois,
continua com o dinamômetro, só que agora eu tenho um pêndulo. Só que esse pêndulo não é um pêndulo qualquer, né? A gente chama de pêndulo cônico. Tá? Então, eu tenho um pêndulo cônico acontecendo aqui. Tá? Um pêndulo cônico, eu tenho que tomar alguns cuidados com ele pelo seguinte. Existe aqui, apontado para baixo, a força-peso. Apontado aqui, temos a força de tração. E há uma resultante apontada para o centro, que é justamente a resultante centrípeta. Tá? Ele quer a leitura no dinamômetro. Tá? Vou colocar aqui, né, de vermelho aqui, essa é a leitura que ele quer, né? A leitura do dinamômetro. Essa leitura do dinamômetro vai ser justamente a tração. Tá? Então, nesse primeiro caso aqui, a tração ela é exatamente igual à força-peso. Mas e nesse segundo caso aqui? Né? O que irá acontecer com a tração? Tá? Bem, toda vez que eu ver um pêndulo cônico, deixa eu colocar aqui, né? A tração é igual a peso no primeiro caso. Caso 1. No segundo caso, toda vez que eu vejo um pêndulo cônico, eu posso fazer aqui um triângulo. Posso e devo fazer um triângulo, no qual eu tenho que a hipotenusa é a minha tração, apontado para baixo, então, eu tenho a força-peso, e a minha base aqui é a força centrípeta. E aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, e aqui um certo ângulo θ, que é justamente o ângulo, né, do giro que acontece ali com o pêndulo cônico. Bem, como é que fica a tração agora? Eu quero uma relação de tração com a peso, porque aqui eu tenho uma relação de tração e peso. Para pegar uma tração de relação em peso, eu tenho que pegar aqui o cateto adjacente a esse ângulo θ. E aqui é a minha hipotenusa. Tá? Então, eu posso escrever assim, que o cosseno de θ ele é igual a cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Logo, a minha tração ela será igual a peso dividido pelo cosseno do ângulo θ. Bem, o cosseno de θ, ele assume valores aí, ele é menor ou igual a 1. Tá? Mas normalmente, né, nesse caso aí, ele deve ser menor do que 1. Tá? Se ele é menor do que 1, ou seja, se eu diminuo este número aqui, eu acabo aumentando a minha tração. Tá? Então, é verdade que nesse caso, né, o caso 2, devemos ter uma tração que é maior que a força-peso. Tá? No caso do pêndulo cônico, a tração ela deve ser maior que a força-peso. Certo? Então, fazendo um trabalho com o triângulo e verificando então as relações dentro do triângulo retângulo. Vamos agora então para o nosso quarto exercício. A resposta correta então, né, será a maior, letra C. O quarto exercício então, que temos o seguinte. Um pêndulo cônico é formado por um fio de massa desprezível e comprimento L igual a 1,25 metro. Que suporta uma massa M igual a meio quilo em sua extremidade inferior. A extremidade superior do fio é presa ao teto, conforme ilustra a figura a seguir. Quando o pêndulo oscila, a massa M executa o movimento circular uniforme num plano horizontal. E o ângulo que o fio forma com a vertical é φ igual a 60 graus. Letra A, qual é a tensão no fio? E letra B, qual a velocidade angular da massa? Se for necessário usar o seno e o cosseno de 60 graus. Tá? Bem, como que resolvemos esse exercício então? De novo, temos um pêndulo cônico, é um clássico, já caiu na UniOeste, inclusive. Tá? Então,
você tem um pêndulo cônico algo semelhante a isso aqui, tá? Então, aqui forma um ângulo de 60 graus, e aqui está o corpinho que executa um movimento circular, tá? Esse corpo tem uma massa m, tá? As informações que são passadas para a gente aí é o comprimento L, que é igual a 1,25 do metro, o ângulo de 60 graus, né? Essa massa, que é uma massa de meio quilo, tá? E mais nada, né? Aparentemente aí, vou voltar aqui, meio quilo e só isso mesmo. E o seno e o cosseno, né? Então a letra A está pedindo qual é o valor da tensão. Olha, toda vez que nós temos essa situação de um pêndulo cônico, tá? Nós, né, quem for resolver, deve montar pelo menos uns 2 triângulos. Primeiro triângulo, perceba o seguinte, aqui ficou a massa, vou ter que desenhar um pouquinho para baixo. Ó. Apontado para baixo aqui, eu tenho a força peso. Apontado na diagonal, eu tenho a tração. E a resultante entre esses dois, aqui no meio, dá justamente a força centrípeta. Tá? Então, meu primeiro triângulo é justamente esse. Aqui 60 graus, 90, tração, peso, força centrípeta. Perceba que muito semelhante, né? Igual ao exercício 3. Um segundo triângulo que eu posso montar aqui diz acerca das distâncias, porque aqui o meu comprimento L vale 1,5 metro, L é sempre o comprimento do fio, existe aqui o raio e uma certa altura H. Podemos ser cobrados disso em algum momento do exercício também. Tá? Na letra A, ele pergunta sobre a tração. Como que vamos descobrir a tração? Há uma relação entre tração, tá? Entre a tração aqui e a força-peso, através desse ângulo. E calculamos justamente no exercício anterior. Mas voltando nele aqui, né? O cosseno de 60 graus, ele é igual a cateto adjacente, que é peso, dividido pela tração. O cosseno de 60 graus é 1/2. A massa é igual a meio quilo. Então, o peso deve ser igual a 5, dividido pela tração. Produto cruzado entre os dois, a tração ela é igual a 10 newtons. Esse exercício reforça que nós estávamos certos no exercício 3, porque, de fato, a tração ela dá um valor maior que a força-peso. Tá? Letra B. O que é pedido, então, para nós na letra B? Na letra B, pede aí qual é a velocidade angular da massa. Bem, eu tenho velocidade angular vai sair da força centrípeta. Força centrípeta é a massa vezes a velocidade linear ao quadrado sobre o raio. Só que essa aceleração centrípeta aqui, ela pode ser escrita de outra forma. Força centrípeta é igual a massa que multiplica a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Eu já tenho aqui a minha velocidade angular. Tá? Bem, mas quem é a força centrípeta? Eu vou ter que calcular aqui do lado. Tá? Vou calcular aqui a força centrípeta. E vou ter que calcular aqui do lado também quem é o meu raio, porque eu não tenho raio. Tanto a força centrípeta quanto o raio vão sair daqui de cima. Tá? Quem é a força centrípeta? Força centrípeta guarda uma relação de seno aqui. Tá? De que forma? Seno de 60 graus é igual a força centrípeta dividido pela tração. Eu posso usar isso. E o raio, para calcular aqui, eu também vou usar uma relação de seno. Seno de 60 graus é o raio dividido por 1,5. Raio dividido por L aqui. Tá? Daqui a pouco eu substituo. Então, temos
Seno de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2, que é igual à força centrípeta, que eu quero descobrir, dividido pela tração, que é igual a 10. Então, a força centrípeta é igual a 5 raiz de 3 newtons. Né? Fazendo aqui a divisão. 10 sobre 2, 5 raiz de 3. Seno de 60, raiz de 3 também, dividida por 2. Isso é igual a raio dividido por L, que vale 1,25 do metro. Eu coloquei aqui em cima, o professor errou, colocou 1,25 aqui e aqui colocou em meio. Tem 2 aqui, 1,25. Então, o raio será igual a 1,25 vezes a raiz de 3 dividida por 2 do metro. Tem uma forma de você descobrir isso, que é você deixando para colocar os números todos no final. Eu acho bom, porém um pouco mais difícil, de numa prova desse tipo, você ter esse sangue frio, né, de não colocar de não colocar nenhum valor e trabalhar só com as equações. Tá? Por isso que eu estou colocando aqui os números. Força centrípeta. 5 raiz de 3 é igual a massa, que é 0,5, vezes ômega ao quadrado, vezes o raio, que é, vamos fazer aqui já, 1,25 dividido por 2, 0,625. 0,625 vezes... Não, vezes nada, esse é o valor do raio aí. Então, o ômega ao quadrado, ele será igual a 5... vezes a raiz de 3. Pode ser a raiz de 3 aqui. Então, a raiz de 3, ela vai embora. Tá? E ficamos com ômega ao quadrado é igual a 5 dividido por 0,5 vezes 0,625. Ômega ao quadrado é igual a... Vamos ver aqui quando dá essa divisão não muito simples, né? 5 dividido por meio vezes 0,625. Isso vai dar 16. Acredite se quiser. Então, ômega igual a raiz quadrada de 16, ômega igual a 4 radiano por segundo. Tá? Então, partimos dessa equação aqui, tá? Queríamos a velocidade angular, abrimos essa primeira aqui, e depois procuramos naquele triângulo valores para a força centrípeta e valores para o raio, então. Tá? Isso que é bastante importante no pêndulo cônico, já destacar, então, esses triângulos aqui. Joia? Até a próxima, pessoal!